Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, está no ar o Politicast, programa sobre política e poder no Espírito Santo. Lembro que esse e outros programas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, nas plataformas de áudio e também no séculodiario.com.br. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estamos recebendo aqui a deputada estadual Irine Lopes, do PT. Bem-vinda, Irine, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada. Bo Olá, pessoal. Irine, queria começar falando um pouco, assim, você foi reeleita, né, deputada estadual, novamente, outro governo do Renato Casagrande também foi reeleito pelo PSB à frente do executivo, que você nos ajudasse a entender, a comparar o que que mudou de uma legislatura, de um mandato para outro, o que que mudou em relação ao executivo e o que que mudou dentro do legislativo capixaba na sua percepção. Eu acho que, nós temos um reflexo aqui no Espírito Santo de uma questão que é nacional, Vitor. Quer dizer, eh, tem um enfrentamento grande, vigoroso, entre a ultradireita a e a centro-esquerda, né, e o campo democrático, o campo popular, e isso se refletiu nas eleições do atual governador, né, na reeleição do Renato e, obviamente, pela amplitude da das alianças que ele fez, isso resultou numa Assembleia Legislativa em que nós temos uma representação clara da ultradireita e temos uma representação, bem ampla, da centro-direita, que foi a opção feita pelo governador. Mas como, o antagonismo ao processo eleitoral nacional, que, né, 2022 é governador e presidente da república, o antagônico entre a ultradireita e a centro-esquerda se refletiu também na eleição e na ampliação da presença, da esquerda, porque no primeiro mandato era só eu, no segundo mandato nós temos, mais 2 outros parlamentares, que é a Camila e o João Coser. Então aumenta a presença do PT e chega a presença do PSOL, mas aumenta também a presença da centro-direita. E nesse processo, o que que nós temos, assim, na realidade? O que nós temos, é que a ultra em questões da economia, do modelo de desenvolvimento, eh, a visão é neoliberal, então, portanto, não tem uma divisão entre a ultradireita e a centro-direita, em matérias de natureza econômica. Eh, onde tem uma maior onde se percebe uma maior divisão, são no que as pessoas estão chamando de costumes, Uhum. que eu acho que não tem nada a ver com costume, nós estamos falando de democracia, tá certo? São temas relacionados a liberdades individuais, temas relacionados a direitos humanos, temas relacionados a a questão de gênero, de raça, aí nesse ponto, há uma divisão mais clara entre o bloco que majoritariamente apoia o atual governador. E obviamente também, assim, os conteúdos dos projetos que vêm, do executivo para o legislativo, eles têm também uma característica mais próxima a um modelo de centro-direita, que foi a escolha feita pelo governador, para enfrentar a extrema-direita na última eleição. Então, é bem
não vou dizer que é bem diferente, porque o primeiro governo já teve um pouco esse contorno, mas como as eleições de 22 muito foram acirradas demais, eh, fica mais nítido também agora no processo de governo. Mas você vê paralelos com a conjuntura nacional, ou seja, é parecido, embora a proporção, a escala é muito diferente, eh, a situação de Casagrande e Lula em relação ao seu parlamento, porque o Lula está tendo muitas dificuldades. Parece que o Casagrande tem muita facilidade, dá essa impressão que é o contrário, né, ele está conseguindo, apesar de ter uma oposição ali de extrema direita e tal, mas ele tem um domínio bem tranquilo do parlamento, né. Ele tem um controle de uma maioria, assim, eh, quando eu falo controle, ele tem um acordo, Uhum. né, Acordo político, político. com uma maioria consistente dentro da casa, diferentemente do Lula. O que nós estamos enfrentando no Brasil é bastante diferente. Nós já vimos assistindo, vivenciando, mesmo antes do golpe de 16, uma tentativa de exercício de parlamentarismo dentro de um sistema, presidencialista. Essa f esse é um debate pouco explicitado no país, vem sendo explicitado mais nas últimas semanas, mas isso é uma realidade que está posta, eh, desde que tentaram desde que tentaram fazer, uma buscar um parlamentarismo, que não permitisse o Lula chegar ao governo, tá certo? Então, inclusive isso gerou há anos atrás, há décadas atrás, isso gerou uma consulta ao país, né, se queria o parlamentarismo ou o presidencialismo, venceu o presidencialismo, porém a partir das emendas parlamentares, em especial, das emendas parlamentares ainda no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso, eh, e amplificada com essa coisa absurda, inaceitável. Eu era deputada federal, eu acompanhei todo esse processo, eu votei contrária, eh, de emendas impositivas. Emendas impositivas pressupõem que quem foi eleito para ser presidente da república não exerce o poder constitucional que lhe é garantido de definir junto com o parlamento, Que tem o mas processo não de votação do orçamento, né. que é o debate do orçamento. Então, assim, que é uma das principais comissões, a comissão de orçamento, de planos de planejamento e orçamento é, junto com a CCJ, as 2 principais comissões do parlamento brasileiro e de qualquer outro país, né. Agora, quando quando vem junto com uma onda, de extrema direita, quando vem junto com uma onda de fake news, e vem e que vem na antessala de um golpe parlamentar que, tirou uma presidenta, eh, isenta. Tão isenta ela era, que ela não sofreu punibilidade, não teve punibilidade para a presidenta Dilma, ela foi retirada, porque eles queriam aprofundar o processo, para chegar ao que nós estamos vendo hoje, emenda PIX, emenda que você não sabe, nem o prefeito que está recebendo a emenda sabe exatamente, aquela emenda deve ser usada,
onde, a que ela é destinada. Então, assim, quando você Muita se gente acha que isso ainda vai dar o que falar, né, ainda não se abriu essa caixa preta, né, quando você descobrir, essa aí caixa já é outra está história, sendo né, já está aberta, sendo, exatamente. né. Assim, nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal atuante na preservação das regras constitucionais. Então isso se aplica, as pessoas hoje estão muito voltadas para, o 8 de janeiro de 2023, né, mas há também o procedimento em relação à abertura e ao esclarecimento de para onde foi o orçamento. E nós temos um governo, o governo do presidente Lula, com enormes dificuldades de exercer o presidencialismo num país onde o Congresso, acaba tendo a palavra final, porque detém o controle, do orçamento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, assim, diria vou usar uma linguagem bem popular, tá nem aí, a maior parte, tá nem aí para as determinações constitucionais que deve orientar e reger a nossa atuação enquanto autoridade escolhida pelo voto popular e por toda a sociedade, porque se a gente vive num país que não tem regras, que vale tudo, que vale fake news, que vale mentira, que vale interferência interna, de empresários no país, que vale tentativa de golpe. Entendeu? E depois se pede anistia para um golpe que ta foi um golpe transmitido ao vivo, né. Foi tão absurdo, a quem está da minha geração, que sabe que a guerra do Iraque, que foi a primeira guerra que nós pu tivemos a o triste a triste oportunidade de assistir ao vivo. Né, através da CNN. Então, assim, nós vimos o 8 de março, ao vivo. Janeiro, né. Janeiro, Janeiro. quer dizer, ao vivo, ao vivo. Agora, Indo voltando um pouco, assim, pro Espírito Santo, especialmente né, para o parlamento, o que que você considera, assim, como principais ameaças de retrocesso para esse campo popular, ou projetos de lei ou discussões que estão, circulando? O que que você acha que as pessoas de esquerda, os militantes, os partidos devem estar atento em relação a isso? Bom, primeiro eu acho que a questão da reforma agrária e a soberania alimentar, né. Nós temos um país onde, a fome voltou, era um país que tinha saído do mapa da fome, voltou agora com um esforço muito grande, do presidente Lula e da sua equipe. Esse assunto, vem sendo enfrentado, porém, a produção de alimentos no Brasil é majoritariamente, executada, feita pela agricultura familiar. Então voltamos a essa questão da reforma agrária, voltamos à questão do financiamento, do modelo de financiamento do pequeno agricultor. Então a questão da fome, da produção e da concentração de terra e poder volta a ser um assunto, assim, ele estava lá nas cavernas. O Brasil precisa entrar na modernidade. Outras questões que dizem respeito ao des à vida do país é não permitirmos termos legislações e termos relações e poder e mobilização social suficiente para garantir o nosso direito de crescimento, na ciência e tecnologia, para que o Brasil não perca a competitividade internacional e não fique um país de commodities.
dependente, totalmente dependente do capital internacional, né. E nós temos medo da democracia ser novamente vilipendiada, cuspida, rasgada, como já foi tantas vezes no Brasil, pela última vez, vimos aí 2016. Então assim, é um país que, ao mesmo tempo, tem um movimento e um contramovimento. É um movimento da defesa e do crescimento da democracia, com escolhas livres, das suas representações e com, eh, v projetos que garantam igualdade, trabalho, salário, alimento, igualdade de gênero, igualdade de raça. Tá certo? Respeito às diversidades, entendeu? Assim, eh, não ouvir em vez de ouvirmos o que ouvimos anteontem na Assembleia Legislativa, sobre pena de morte, nós devemos ouvir, ressocialização, recuperação, diminuição da criminalidade, uma segurança pública voltada para os direitos da cidadania, tá certo? Então assim, as não só a esquerda, os humanistas, os democratas precisam estar atentos, porque são tempos difíceis, com grandes possibilidades sempre de retrocesso. Uhum. Quem tinha tanta gente que falava assim: Nunca mais vai ter golpe no Brasil". Aí a gente falava: "Olha, vão querer fazer o impeachment da Dilma. Vocês estão malucos, nunca mais vai ter esse negócio de impeachment no Brasil", Hum. e teve. Então a democracia não é algo não é algo estático, ela já está garantida, ela está sempre em disputa. Uhum. E assim, olhando para a Assembleia Legislativa, o que que você vê como, pautas, ruins, né, que tem que ser combatidas e pautas que você considera positiva? Onde que essa esquerda pode avançar também? Eu acho que tem algumas questões que, bom, dentro do que a Assembleia Legislativa pode fazer. O parlamento brasileiro deveria, se tivéssemos um Congresso Nacional com um outro perfil, isso repercutiria, mais positivamente nas assembleias, não apenas no Espírito Santo, Uhum. mas nos demais estados. Mas eu acho que nós temos que estar extremamente atentos a direitos. Direitos, eh do funcionamento do Estado, direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, o direito da saúde, à educação, o direito à terra, o direito à produção, o direito à alimentação. Então, assim, a questão dos direitos é que a perda de direitos é que provocaria ou provocará ou provocou em grande medida nos momentos anteriores do Brasil, e que repercutiu nos estados e não ia ficar preso em Brasília, era para o Brasil, não era para Brasília. Então, a atenção aos direitos é indispensável, indispensável. Nós temos rompimento de direito de tudo quanto é ordem, desde crianças que estão torrando em salas de aula sem a climatização obrigatória determinada por lei em diversos municípios, a começar pela capital, tá certo? Passando por tentativa de retroceder uma decisão judicial de anos atrás para dizer que não vai fazer reforma agrária em determinada terra. Agora, a reforma agrária não é para tirar nada de ninguém, é para dar uso e produção a terras improdutivas. Então é para gerar trabalho, é para gerar
alimento, e isso é democracia, porque democracia não é uma palavra, democracias é um jeito de viver, é a maneira de viver, com as contradições, mas garantindo os direitos, especialmente os direitos das maiorias. Agora, o PT hoje pode ser considerado base do governo Casagrande também, isso é uma complexidade também, né. Mas É bastante complexo. por que que o partido tem essa e aí nós vamos ter também eleições internas esse ano no PT, né, o PT é um partido de tendências, tem grupos, tem uma diversidade de pensamento, de posições, Graças a e eu Deus. imagino que isso seja uma questão que vai ser muito discutida, né, qual que é o lugar, eh do PT, né, nesse processo em relação ao governo. Como é que você enxerga isso, se o PT deve construir uma candidatura própria para o governo 2026? Porque agora essa eleição desse ano né, no PT já vai ser muito pensando em 2026, tanto a nível estadual como a nível nacional, né. Mas como você enxerga, se o partido deve ter uma candidatura própria, se deve valer uma aliança de frente ampla também para evitar um retrocesso maior. Claro que ainda é um cenário muito de movimentações de bastidores, mas como que você enxerga essa questão? Apesar de ser movimentação de bastidor, mas é um debate que está em curso, né. Uhum. Acabou as eleições de 2024 e inicia Logo em seguida. 2026, e muita gente organizou as eleições de 24 pensando em 26. O então, portanto, isso é parte da política, não Uhum. está fora da política. Nós mantemos com o governo do governador Renato Casagrande uma relação, de respeito, e uma relação de parceria naquilo que nós, chegamos a concordâncias, mas, em várias matérias, de maneira leal, de maneira clara, sem subterfúgios, a gente fala: "Olha, isso aqui nós não concordamos, isso é possível para nós, isso não é possível". Então é uma relação, madura. Então, f fizemos parte do processo que elegeu o governador Renato Casagrande, temos uma participação mínima no governo, mas temos uma participação mínima, e não temos efetivamente, acúmulo ainda dentro do partido sobre, o como vamos tratar, o governo do governador Renato Casagrande, daqui para frente. Mas temos um acúmulo já, não resoluções, mas acúmulo de debate, de conversas sobre a necessidade de que o PT retome a condição de dialogar diretamente com o povo do Estado do Espírito Santo, eh, com as suas críticas e com o seu pensamento e com a sua proposta, tá certo? De organização econômica, social e política do Estado. Isso, pressupõe que há de se conversar sobre uma candidatura própria. Está dentro do escopo do debate essa esse cenário. Porém, eh, como o Brasil está vivendo momentos de bastante dificuldade, assim, complexo, eu nem vou chamar de dificuldade, de complexidade, eh, todo e qualquer movimento que fizermos no estado do Espírito Santo será em conjunto com a direção nacional. Por razões óbvias, as prioridades da nacional já estão traçadas. Em função da tentativa de golpe de 8 de janeiro, eh, e as investigações e, o tratamento que vem sendo dado pelo Supremo Tribunal Federal, a eleição de senadores é
vital para que isso tenha um desfecho que não seja anistia, certo? Sim, se elegem 2, cada estado elege 2 dos 3 É senadores. exatamente. Então, essa Lembrar que votação, agora é renovação de 2, de dois ou quadros, seja, 2/3 do dois Senado. terços dos Que hoje o Senado, né, só para contextualizar, é um lugar onde o governo Lula tem uma tranquilidade muito maior de diálogo do que a Câmara dos Deputados, né. eu não Então diria tranquilidade, mas há uma é facilidade uma maior, conjuntura um mais pouco mais favorável favorável, nesse mais sentido. diálogo, né, com um pouco mais de confiança nos resultados dos diálogos feitos. Porém, mas nós isso é pensando um pouco mais do ponto de vista Uhum, histórico, do que está acontecendo agora. Então, o Senado terá uma, eh, importância grande, e o Partido dos Trabalhadores tem um senador eleito, uhum, que é o senador Fabiano Contarato, e que já se colocou no partido como candidato à reeleição. Eh, a segunda prioridade da direção nacional é a eleição de deputados federais, porque, eh, a política está mostrando para nós onde são os lugares que os debates estão mais acalorados e onde nós precisamos avançar e ampliar. A terceira prioridade é a eleição de governadores. Portanto, eh, não estamos fora, ter uma candidatura própria não está fora das decisões da direção nacional, certo? uhum. Agora, é um debate que começará a ser travado logo em seguida da reunião da executiva nacional que ocorre pós-carnaval. Então, vai se montar agendas e o próprio partido aqui se preparando para as eleições diretas, né, que vai eleger novos presidentes dos diretórios municipais e novas direções municipais, nova presidência estadual e nova direção estadual, e nova presidência nacional e nova direção nacional. Então, é óbvio que, o processo de construção partidária de longo, médio e curto prazo vai estar dentro desse debate. E eu colocaria a questão de definição, é, se teremos ou não candidatura própria, porque temos condição de Hum. ter, temos quadro, temos militância, temos formulação, conhecemos o Espírito Santo, entendeu? Estamos baseados em todas as regiões do estado, temos relações com os movimentos sociais, temos relações com instituições, temos relações com a academia, temos relações sociais vastas. E o PT, as pessoas gostem menos ou gostem mais, mas a realidade irrefutável é que o PT está enraizado na sociedade brasileira. Então será um debate legítimo, ele ocorrerá, mas ele não será feito de maneira assodada. Hum. É, porque a gente tem, por exemplo, o Espírito Santo, Bolsonaro teve 58% dos votos no segundo turno em 2022, né. E também a avaliação do governo Lula parece que vai ser, fundamental, né, porque tá em queda, está mais baixo do que muito mais baixo que nos governos anteriores, e o governo está tentando contornar isso para ver se consegue reverter isso em 2 anos, então isso certamente vai ter um resultado. A gente teve, na verdade, assim, a votação expressiva do Éder Salomão colocou ele, né, como deputado federal mais votado, teve mais de 100.000 votos, como um possível candidato. O que eu colocava aqui numa entrevista anterior era que o PT, na verdade, lançou candidaturas próprias, mas não colocou o seu primeiro escalão, não colocou seu time de ponta para disputar, né. Então foram eleições com resultados muito baixos, né, com percentuais muito baixos, embora eram, militantes relevantes do partido, mas não eram que tinham um capital eleitoral tão avançado, né. Então,
uma questão é essa, se seria o Helder essa pessoa para você falou que o Contarato estaria, né, no disposto a ir para essa reeleição do Senado, mas a gente tem também, que você falou de deputado federal, né, então, tem uma complexidade aí que gira, em como montar essas chapas, né. Não É, sei como é que você tá esse é o inclusive X você da questão. consideraria também, já foi deputada federal, né, de voltar para esse espaço? Sim, Tem essa considero. vontade? Considero, porém é o que eu disse, eh, a complexidade desse debate você sintetizou muito bem, né, então, assim, nós temos um baita quadro, que é o Helder, né, eh, não só um quadro qualificado no mérito, no conteúdo, mas a capacidade eleitoral dele é muito grande. Uhum. E é ela é ramificada no estado todo, ela não está não tem nicho, determinada região e tal. O Helder é um deputado do Espírito Santo, tá certo? Então o nome dele obviamente, e naturalmente seria o primeiro nome cogitado, né, para se o PT for ter candidato majoritário, for ter candidato a governador, porque senador também é cargo majoritário. Porém, o que eu falei, nós vamos fazer esse debate, não será assodadamente. Então, eh, nenhum de nós está se colocando nenhum de nós está se colocando como uma pessoa eh, sem perspectiva, tá certo? Então, assim, a perspectiva inicial minha é reeleição, Uhum. a perspectiva inicial do Helder é reeleição, a perspectiva inicial do Fabiano Contarato é reeleição. O João Coser já anuncia que quer ser candidato a deputado federal. Então, assim, a Jaqueline, certamente ela ainda não explicitou isso, pelo menos não onde eu estivesse, mas eu creio que ela também Que é um reivindica. desafio, né, eleger novamente 2 deputados federais não é uma Sim. tarefa fácil, Não, né, não, óbvio que não, pro óbvio que não. A eleição de 2 foi exatamente porque o Helder foi o mais votado, exatamente. né, não tem. Sim, ajudou a puxar, embora a votação da É. Jaqueline foi bastante expressiva É, também. ela teve uma votação expressiva, mas se não tivesse, aquele quociente que conseguiu-se, tal faria como uma vez que Cláudio Vereza foi um dos mais votados do estado, mas a legenda não conseguiu chegar a 2, Uhum. entendeu? Então, assim, porque também tem que levar em consideração a questão da legenda e tal. Então, o que eu quero dizer a você e a todo mundo que está nos assistindo, é que nós não estamos mascarando o debate, tá Uhum. certo? Agora, nós não estamos saindo com definições, nós estamos saindo com diálogo, com discussão. Ninguém vai tomar uma decisão antes do debate. Uhum. Primeiro você debate, aí tem alianças para ajudar a reeleição, do presidente Luiz Inácio, aí tem, a necessidade de cumprir essas 2 tarefas no campo do parlamento, que é o Senado, e a Câmara Federal, então Sendo que tudo isso vai O tudo Espírito Santo é um tá. estado pequeno, com a população pequena, né, e também, assim, ele é um artefato ali pequeno, né, nessa ele vale pouco nessa negociação nacional, vou dizer assim, grosso modo, né, Grosso mas modo não, grosso, desculpe a minha franqueza, grosso é a maneira como as pessoas não estão prestando atenção. Nós temos quase 3 milhões de, uhum, eleitores, mas o Lula ganhou as eleições com 2 milhões de é diferença. verdade. Então o Espírito Santo tem que valer. Mas, assim, por exemplo, a impressão é que a última negociação, né, Foi péssima. foi ruim porque o Casagrande ele na verdade Ele ficou com ficou benefício, livre. né, porque ele não ficou amarrado, quer dizer, o Contarato estava
empatado ali nas pesquisas com o Manato como segundo colocado, ele retirou a candidatura e o Renato não fez campanha para o Lula, né, ele ficou naquela ambiguidade. Então, assim, foi um aprendizado para o partido, porque, assim, sob quais condições, porque o Renato ainda tem uma coisa de ser do PSB, que era a aliança, né, É, com nosso o vice-presidente da vice-presidente e república. tudo mais, mas agora o cenário ele parece, assim, até pior, porque não deve vir do PSB talvez o sucessor dele, né, se fala no Ricardo Ferraz que tá no MDB, no Arnaldinho que tá no Podemos, o Sérgio Vidigal, que seria uma figura que tem já uma relação um pouco mais próxima, né, do PDT mais próximo com o PT, eu digo. Então, assim, é um cenário também que, assim, o que que o PT, além da discussão nacional, o que que ele pode negociar nessa mesa, nesse cenário tão amarrado, assim, né, que É, favoreça, de fato, o bastante. Lula ou lançar uma candidatura que também vai ser, na verdade, isolada, né, de alguma maneira, vai ser pequena e não vai entrar não só no resultado eleitoral, mas no que o partido projeta para o estado, né. Você tem razão na sua análise. Porém, quem quer fazer política tem que ousar em algumas coisas. Por que que nós chegamos com 20 e poucos anos de existência do PT, conseguimos chegar à presidência da república? Porque nós não abrimos mão de fazer as disputas que eram as disputas necessárias, tá certo? Então, assim, aquela coisa de: "Poxa, outra vez o Lula, 4 vezes", assim, agora já vai para a quarta, vai, se Deus quiser, para o quarto mandato, em 26. Então, assim, é analisar esse quadro. A eleição de 22 nos ensinou, quando eu falo nos ensinou, não apenas aos capixabas, do ponto de vista do PT, ensinou também a direção nacional, tá certo? Que nem sempre algo que, ajuda em determinado momento, a solução de uma questão nacional, cria perspectiva de longevidade para o partido no determinado estado. Nós já vivemos isso na Paraíba, nós já vivemos isso no Pernambuco. Então, assim, o PT do Espírito Santo, eu acredito, saberá fazer esse debate, sem colocar o carro na frente dos bois. Como eu disse, o Helder é candidato à reeleição, mas óbvio que o nome dele é o primeiro nome lembrado. Se juntos no debate com a nacional e com a nossa base e com a sociedade capixaba, concluirmos da necessidade de que o Espírito Santo seja um dos estados onde tenhamos candidatura própria. E como vamos construir as chapas proporcionais para que a gente também não diminua de tamanho. Ah, é muito difícil chegar a uma segunda vaga para federal, mas é necessário fazer a construção de chapas desde já que permitam isso, com o Helder ou sem o Helder. Com o Helder como candidato federal ou com o Helder candidato a outro cargo. Se vamos negociar ou não com outros partidos, isso ainda está muito cedo para fazer essa discussão, porque, assim, o Estado do Espírito Santo estava tudo parecendo que estava tudo bem certinho, né, até há poucos dias atrás, aí chega uma figura que de vez em quando passa por aqui, some, volta, fica 8 anos, torna a voltar, já desarrumou algumas Paulo coisas. Atung. Essa criatura vem, arruma, desarruma. Às vezes ele não vem para arrumar, ele vem para desarrumar, e aí quem quiser que arrume. Então, assim, nós estamos na política, estamos fazendo a política e a política que nós vamos fazer no dia a dia. Quer dizer, ainda temos tempo. Uhum. Mas assim, não, a candidatura estadual parece que, quer dizer, já está na rua. O Pasolini já está em pré-campanha, o Ferraço em pré-campanha, os 2 com muito evidentemente, o Vidigal e o Arnaldinho estão em pré-campanhas mais veladas, né, mas assim, tá Esperando para ver se vai acontecendo. dar certo o plano A ou se vai ser o plano B, plano. Exato. E eu fico pensando assim, o quanto que
o PT vai ter que ter de maturidade, né, se você está falando, de também entender os tempos, porque, quer dizer, postergar muito, essa decisão também pode ter um custo, né, porque os outros já estão Nós não se iremos mobilizando. postergar, nós não faremos assodadamente, tá certo? Então a gente não vai morrer afogado porque bebeu água com muita rapidez, e nem vamos morrer de sede, porque nós não vamos passar da hora da decisão. Assim, a maturidade nos quadros políticos do PT, haverá muita diferença, eu acredito que vai ser, va vai ser serão momentos, assim, de intenso debate, porque eh as contradições são grandes. As contradições são grandes. "Ah, não é ninguém do PSB", na eleição passada, eh, mesmo que, eh, o governador fosse altamente beneficiado, o retorno não foi na mesma medida, tá certo? Não foi na mesma medida, eh não foi na mesma medida para nós e quase que não foi para ele também, porque ele também se elegeu muito apertado. E a Sim. militância do PT teve um papel, assim, fundamental, fundamental. Porque todo mundo sabe que quando a gente arregaça as mangas e vamos para a luta, efetivamente nós vamos para a luta. E ninguém vai para a luta para perder. Você pode perder, mas a gente vai para ganhar, né. Perder ou ganhar é parte do jogo, mas a gente não arregaça as mangas para ir perder. Então, tudo isso será ponderado, tanto entre nós, quanto com a direção nacional. Perfeito, Irene. Muito obrigado. Você quer deixar alguma última palavrinha rápida? Não, quero agradecer a oportunidade desse papo gostoso aqui. Agradeço pelas reflexões, pelas informações, né, a franqueza, né, desse debate. Vamos continuar conversando. Espero que você volte aqui mais para frente também, para a gente continuar tentando entender, como a gente falou, tentando entender essa conjuntura que é tão difícil. Esse É só me convidar que eu estarei aqui. Viemos até combinando hoje, né? Ah, nós viemos de Sem verdinho. combinar, a mesma É, cor, né? estamos cheios de esperança nós. Então é isso, gente. Esse foi Política é Essa, programa semanal do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Você pode conferir no YouTube, plataformas de áudio. Segue a gente lá para receber em primeira mão. Também estamos no séculodiário.com.br. Sou Vitor Taveira, no apoio técnico aqui, Alexandre Bisinotto, bom lembrar, do estúdio Rocket Filmes. Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.